Boa noite, eu sou a Andressa, eu vou apresentar o texto 4. Ele foi tirado do livro Didática da Matemática, de Luiz Carlos Paes. Bom, já no início do texto, ele nos pergunta o que qual o conceito de matemática, como se aplica a educação da matemática e como a gente ensina matemática. Bom, o ensino da matemática, ele é só você chegar numa sala de aula, apresentar teoremas, definições, axiomas e fica por isso mesmo? Ou a gente precisa definir uma forma de didática que facilite a aprendizagem dos nossos alunos? Então, ele faz a gente refletir sobre isso. E, bom, ele também nos mostra o que é educação da matemática, algumas definições, algumas citações. Então, primeiramente, vamos começar com a educação da matemática. Bom, a educação da matemática é uma grande área de pesquisa educacional cujo objeto de estudo é a compreensão, interpretação e descrição de fenômenos referentes ao ensino e aprendizagem da matemática, nos diversos níveis da escolaridade, quer seja sua dimensão teórica ou prática. Entre as várias tendências que compõem a educação matemática no Brasil, destacamos neste trabalho a didática da matemática, que se caracteriza pela influência de autores franceses. Bom, então ele está dizendo que as definições dele são baseadas em franceses, em autores franceses, como, por exemplo, Bacelard, eu não sei bem se é assim que se pronuncia, e também Broussel, também não sei se é assim que se pronuncia. Ele está dizendo também que a aprendizagem da matemática ela pode ser tanto no âmbito teórico quanto prático. E aí, por ter essa prática e essa teoria, o autor nos dá uma pequena demonstração, uma pequena teoria do que é a didática da matemática. A didática da matemática é uma das tendências da grande área de educação matemática, cujo objeto de estudo é a elaboração de conceitos e teorias que sejam compatíveis com a especificidade educacional do saber escolar matemático, procurando manter fortes vínculos com a formação de conceitos matemáticos, tanto em nível experimental de prática pedagógica, como no território teórico da pesquisa acadêmica. Então, ele nos diz o que é a didática e para que ela serve, né? A didática, ela é a forma que a didática da matemática, ela é a forma como a gente constrói uma ponte entre o nosso saber e o ensinar ao aluno. Então, a gente precisa dessa didática para conseguir alcançar o aluno. E aí, Bacelard, eu repito, não sei se é assim que se pronuncia, ele nos diz que a teoria e a prática são polos complementares do pensamento científico. O que significa isso? Toda teoria precisa de prática. Como eu vou escrever uma teoria se eu não comprovei ela, se eu não fiz a prática, eu não sei se ela dá certo, então não tem como. E vice-versa, não tem como eu fazer uma prática sem uma teoria. Se eu faço a prática, eu devo fazer a teoria. Então, uma complementa a outra. E aí o autor, ele também nos diz sobre o que é o contrato didático. Bom, o contrato didático, descrito por Broussel, não sei como se pronuncia novamente, diz respeito às regras que regem a quase totalidade do funcionamento da educação escolar em seus diversos níveis. Por exemplo, todo problema de matemática proposto pelo professor deve necessariamente ter uma solução lógica e compatível com o nível de conhecimento dos alunos.
Então, assim, se eu, como professora, chego na minha sala de terceiro ano do fundamental e aplico uma questão de primeiro ano do ensino médio, os meus alunos, eles não têm ainda a capacidade de conseguir elaborar uma resposta. Então, é muito importante a gente saber, ter noção de como a gente vai aplicar os nossos problemas, as nossas questões em sala de aula. Se a gente não faz isso, acaba ocorrendo a ruptura de uma regra consolidada do contrato didático do ensino da matemática. Com isso, podemos perceber que o contrato didático é uma noção apropriada para compreender o fenômeno educacional, no plano mais específico da sala de aula. Embora, na realidade do cotidiano escolar, aconteçam fatos não previsíveis, dificultando a realização dos objetivos propostos. Por exemplo, ele dá esse exemplo de, assim, você, professor, generalizando, chega na sua sala de aula e aplica uma questão. E aí você não deixa o seu aluno pensar e raciocinar para conseguir chegar e obter a resposta. Então, esse tipo de dificuldade acontece, existem professores assim, mas é muito importante que você, como professor, permita que seu aluno pense e responda com os seus próprios meios. Continuando, o que é o saber matemático? Voltando. Ele também diz que apesar da didática da matemática ela ser um grande auxílio, ela pode também ser um obstáculo. Porque ao transferir nomes e, como eu posso dizer, as nomenclaturas, apesar de a gente poder facilitar as nomenclaturas e os teoremas para os alunos, por exemplo, ele dá um exemplo aqui, deixa eu só achar um momento. Um exemplo de obstáculo didático relativo ao aspecto semântico da linguagem matemática é o caso do aluno que afirma: as retas concorrentes são aquelas que estão uma ao lado da outra, como a posição de dois corredores que concorrem entre si. Então, se a gente ultrapassa o limite da didática, se a gente acaba trocando muito e dando muitos exemplos do cotidiano, pode ser que no final o seu aluno só saiba resolver um exercício transferindo ele para a realidade. Então, muitas das vezes é preciso que os alunos saibam realmente o conceito e compreendam o significado desses conceitos. Então, a gente tem que saber lidar com a didática, fazer com que ela seja um auxílio para a gente, assim como a gente tem que saber também que ela pode não ser uma ajuda, ela pode atrapalhar. Como o texto diz, ela pode ser um obstáculo. Bom, agora indo para o capítulo 3. O título do capítulo é Referências da Didática da Matemática. O estudo dos conceitos didáticos da matemática fica mais evidente quando se considera a questão de sua especificidade educacional e científica. A natureza e o estatuto científico de cada disciplina, moldada pela sua trajetória histórica, determinam uma forma particular de valorizar a dimensão educacional de cada saber. Então, ele diz a importância da didática, das especificidades do aluno, do professor, tanto educacional como científica. E aí, Brousseau propõe uma análise do saber matemático, bem como do trabalho do matemático, do professor de matemática e de atividade intelectual do aluno.
Então, é importante saber diferenciar o que é ser matemático, o que é ser professor de matemática e o que é ser aluno. Bom, vamos começar por saber matemático. Não existe uma única forma de conceber as ideias científicas ou matemáticas de início. A natureza da matemática se traduz pelo trabalho desenvolvido pelo matemático, criação de conceitos, descoberta de teoremas e demonstrações, sistematizados por uma redação validada pela comunidade específica. Então, para você ser um matemático e fazer os seus teoremas e tudo mais, você primeiro precisa passar por uma validação. E aí, o saber matemático, ele é dividido em três. São as bases da ciência, apontadas em três tendências que fundamentam suas concepções históricas. São o platonismo, o formalismo e o construtivismo. Eu vou falar um pouco sobre cada. Então, na visão mais radical do platonismo, os objetos de matemáticos são ideias puras e acabadas que existem em um mundo não material e distante daqueles que nos é dado pela realidade imediata. A existência desses objetos é radicalmente objetiva e independente do conhecimento que temos sobre eles. Assim, com base nessa concepção, poderia-se falar apenas na descoberta e não na invenção dos conceitos, uma vez que esses já existiriam antes de qualquer esforço intelectual do matemático ou de quem estuda matemática. Já na concepção do formalismo, não se pode falar da existência a priori dos objetos matemáticos. A matemática consistiria em um tipo de jogo formal de símbolos, envolvendo axiomas, definições e teoremas. O significado desses elementos passa a existir a partir do momento em que as fórmulas descobertas podem ser aplicadas a problemas compreensíveis no contexto em questão. Já no construtivismo, é uma concepção extremamente inexpressiva face à hegemonia exercida pelo platonismo e pelo formalismo. Esclarece que os construtivistas consideram matemática genuína somente o que pode ser obtida por uma construção finita. De acordo com essa concepção, as teorias que envolvem a construção dos números reais ou das séries matemáticas não são aceitas por essa concepção de matemática. Nesse nível, o mais prudente é o fato de que não é aconselhável a adoção exclusiva e radical de uma única dessas concepções na prática da matemática educativa. Então, é necessário você saber equilibrar as três tendências, saber equilibrar e chegar num ponto em que você consiga trabalhar sem problemas com sua própria concepção. O trabalho do professor de matemática. É preciso relacionar o trabalho do professor com o trabalho do matemático, não excluindo a possibilidade de conciliar essas duas atividades. Então, ser professor de matemática e ser matemático. Como eu já disse, ser matemático, você está ali estudando, criando teorias, conceitos. Então, você pode ser um professor de matemática e ser um matemático, não existe um problema. Mas você precisa saber trabalhar essa questão, porque, por exemplo, se você chega numa sala de aula só como matemático, você na sua cabeça sabe compreender tudo aquilo que você sabe. Todo o seu conhecimento é compreensível para você. Mas se você não sabe passar esse conhecimento para quem está ali te ouvindo e tentando aprender com você, qual o sentido? Qual o objetivo? Por que você está ali? Se você não consegue transmitir esse conhecimento, você é só um matemático.
A partir do momento que você consegue transferir esse conhecimento seu, aí sim você se torna um professor de matemática. Você tem que saber trabalhar a matemática com o seu aluno, fazer com que ele entenda, compreenda, usar a didática para trazer a matemática ao cotidiano dele. Isso é ser professor de matemática. Epistemologia do professor. A epistemologia é o estudo da evolução das ideias essenciais de uma determinada ciência, considerando os grandes problemas concernentes à metodologia, aos valores e ao objeto desse saber, sem vincular necessariamente ao contexto histórico desse desenvolvimento. Trata-se de uma disciplina relacionada à teoria do conhecimento. Portanto, há uma diferença entre a história da ciência e a epistemologia dessa ciência. Enquanto a primeira está associada a nomes, datas, culturas e contextos, a segunda se refere exclusivamente a formações dos conceitos em si mesmo. Então, por exemplo, a formação do conceito de número real, do ponto de vista analítico, levou mais de 2000 anos para completar sua estrutura. A evolução que convergiu para esse conceito, passando pelos números naturais, inteiros, racionais e irracionais, revela um importante problema epistemológico. A passagem dos números racionais para os reais exigiu, em paralelo, a evolução da própria análise matemática, através dos conceitos de série infinita e de convergência. A epistemologia da matemática é constituída pelo estudo da evolução de seus conceitos, dos quais o exemplo acima é apenas um entre muitos outros. A epistemologia está associada a uma determinada ciência e não faz sentido considerá-la genericamente sem pontuar a evolução de determinado conceito. Então, para determinar a epistemologia, a gente precisa também determinar o conceito. Aprendizagem da matemática. O trabalho do aluno não é diretamente comparável ao trabalho do matemático ou do professor. Mesmo assim, essas atividades guardam correlação, cuja análise é de interesse para a didática. O aluno deve ser estimulado a realizar um trabalho voltado para uma iniciação à investigação científica. Nesse sentido, sua atividade intelectual guarda semelhanças com o trabalho do matemático, diante da pesquisa, entretanto, sem se identificar com ele. Então, o aluno, ele pode ser comparado ao matemático, porque o matemático também precisa da pesquisa, assim como o aluno, porque, voltando lá em cima, dos obstáculos, do professor que não deixa o aluno responder por si só. Sem esse professor que não deixa, se você tem um professor que estimula a sua criatividade, o seu aprendizado, você é um aluno que se compara ao matemático, porque o professor te dá um exemplo, uma questão, e aí a partir dessa questão você tenta, pelas suas formas de resolução, resolver aquele problema. Então, essa é a ligação entre o professor, o matemático e o aluno. Conhecimento e saber. O estudo das referências educacionais de uma ciência leva a traçar uma distinção entre o saber e o conhecimento. Enquanto o saber está relacionado ao plano histórico da produção de uma área disciplinar, o conhecimento é considerado mais próximo do fenômeno de cognição, estando submetido aos vínculos da dimensão pessoal do sujeito empenhado na compreensão de um saber. A importância de destacar essa diferença é um dos objetos da didática, ou seja, a partir da compreensão pessoal para alcançar o estatuto da objetividade. Na análise dessa distinção, uma das características do saber científico é o seu possível fechamento no contexto acadêmico. Além disso, o saber científico tende a ser despersonalizado e mais associado ao contexto histórico e cultural do que aos desafios pessoais da aprendizagem.
Quando falamos do saber matemático, estamos nos referindo a uma ciência que tem suas teorias estruturadas em um contexto próprio, que não está na dependência de uma validação pessoal isolada. Além da dimensão subjetiva, existe um processo de elaboração da objetividade. Quando falamos no saber matemático, estamos nos referindo a uma ciência que tem suas teorias estruturadas em um contexto próprio, que não está na dependência de uma validação pessoal e isolada. Por outro lado, o conhecimento refere-se mais à dimensão individual e subjetiva, revelando algum aspecto com o qual o sujeito tinha uma experiência direta. Por exemplo, o conhecimento do conceito de cubo é formado por um conjunto de imagens mentais e de informações sobre o qual o sujeito exerce um relativo domínio, mas isso, que permanece no plano intelectual, não pode ser identificado como um aspecto universal do conceito geométrico correspondente. Por maior que seja o domínio cognitivo sobre o conceito, não é possível identificar o conceito com sua representação mental. Por último, o quarto capítulo, obstáculos epistemológicos e didáticos. A noção de obstáculo epistemológico foi descrita inicialmente pelo filósofo francês Gaston Bachelard na obra A Formação do Espírito Científico, publicada em 1938. Essa, que é considerada uma de suas principais produções, tem exercido considerável influência na área educacional devido à sua originalidade, clareza literária e bom humor. O que ele disse? O que ele observou? Que a evolução de um conhecimento pré-científico para um nível de conhecimento científico passa quase sempre pela rejeição de conhecimentos anteriores e se defronta com um certo número de obstáculos. Assim, esses obstáculos não se constituem na falta de conhecimento, mas pelo contrário, são conhecimentos antigos, cristalizados pelo tempo, que resistem à instalação de novas concepções que ameaçam a estabilidade intelectual de quem detém desse conceito. Um dos maiores obstáculos da matemática, ele não é apresentado em registros históricos, ele está associado quanto à sua criação, quanto aos matemáticos. Os obstáculos que os matemáticos passam enquanto eles estudam e criam. Os avanços e retrocessos, dúvidas e erros cometidos na etapa em que as conjecturas são feitas pelo matemático praticamente desaparecem no resultado final apresentado pelo texto científico. Então, os obstáculos do matemático, ele não está associado à redação final, ao trabalho final. Não aparece as dificuldades, não aparece os erros, os obstáculos, os labirintos durante o texto. Isso acontece durante o estudo. Então, esse é um dos obstáculos. Existem também os obstáculos didáticos. Os obstáculos didáticos são conhecimentos que se encontram relativamente estabilizados no plano intelectual e que podem dificultar a evolução da aprendizagem de saber escolar. No que se refere ao estudo dos obstáculos didáticos, permanece o interesse de estabelecer os limites do paralelismo possível entre o plano histórico do desenvolvimento das ciências e o plano cognitivo da aprendizagem escolar. Se a didática se dispõe a estudar o aspecto evolutivo da formação de conceitos, é conveniente admitir a flexibilização de que os obstáculos não dizem respeito somente às dificuldades históricas externas ao plano de dificuldade. É preciso estar atento às diferentes fontes de dificuldades na aprendizagem escolar. E além do obstáculo didático histórico,
Existe também o obstáculo social na aprendizagem. Muitos alunos não vão compreender de primeira aquilo que você quer dizer. Então é preciso trazer, novamente, frisando isso, é preciso você, como professor da área pedagógica, você trazer a matemática para a realidade do seu aluno. E aí também ele traz os diferentes tipos de obstáculos. Bachelarde mostra que os primeiros obstáculos são aqueles provocados pelas primeiras experiências, quando essas são realizadas ainda sem maiores flexões e sem qualquer crítica. No plano pedagógico, esses primeiros obstáculos estão associados à forma simplificada com que os conteúdos são apresentados nos livros didáticos, nos quais o formalismo não corresponde aos desafios do fenômeno cognitivo. Então, muitas das vezes, os livros didáticos simplificam muito o conteúdo e acaba que esse conteúdo fica raso. O aluno não consegue compreender aquele conteúdo só lendo o livro. É preciso lembrar a possibilidade da generalidade vir a ser um obstáculo à formação do conhecimento científico. Esse problema surge quando ocorre uma tentativa apressada de generalizar uma ideia que ainda está presa ao entendimento pré-reflexivo. Então, se eu estou passando um conteúdo, e aí eu estou com pressa de passar aquele conteúdo, eu dou só um apanhado geral no que é aquilo, mas e se seu aluno não consegue entender só com isso? Ele não tem, dependendo da idade, ele não consegue sozinho descobrir essas respostas. E se esse conteúdo cair na prova? Seu aluno vai ter dificuldade porque você generalizou aquilo e acaba que ele não consegue sozinho. E aí ele traz aqui o que é a generalidade, né, no caso do ensino. Assim, a generalidade é interpretada como um tipo de conhecimento que, tentando ter uma visão geral do todo, acaba se perdendo em sua superficialidade. Então, apesar de você ter boas intenções de generalizar, seja para conseguir trazer outro conteúdo, para conseguir adiantar uma aula, você acaba se perdendo nessa generalidade e não fala nada. Você tenta falar tudo e acaba não falando nada. E aí fica superficial, seu aluno não vai entender, vai chegar lá na frente, vai precisar disso e ele não vai ter. Porque mesmo que você passe uma prova, ele não vai ter absorvido, ele vai, vamos dizer, decorar aquele conteúdo só para passar na prova. Ou se você não coloca esse conteúdo na prova, não trabalha ele mais, aí chega lá na frente, ele precisa desse conteúdo. E muitas das vezes é por isso que o professor lá na frente tem que retomar todo o conteúdo, porque lá atrás algum professor, ele generalizou. Por outro lado, se o ensino de uma proposição matemática for iniciado pelo aspecto de sua generalidade, estão delineadas as condições para ocorrer um conhecimento vago, ou seja, a ordem da construção epistemológica da generalidade. No caso, conhecimento matemático não se inicia pelo fato geral em si. Ela deve ser conjecturada a partir de casos particulares e por meio de um lento processo que envolve indagação, reflexão, avanços e retrocessos, culminando em uma demonstração como síntese da elaboração do saber. Então, a matemática, ela precisa ser aprofundada, porque são muitos conceitos. Se você não aprofunda, se você não explica ao certo, faz seu aluno entender, ele não vai conseguir aprender sozinho. Porque todo mundo sabe que nós fomos alunos de ensino fundamental e médio. A gente sabe que se o professor não passa uma coisa na aula, muitas das vezes, fora da aula, fora da sala, a gente não vai pesquisar, a gente não vai buscar saber. Então é preciso a gente se aprofundar enquanto o aluno está ali para isso. É o tempo que ele tem para estudar. Então, é preciso sim
trabalhar a criatividade e a vontade do seu aluno de aprender. Bom, é isso. Obrigada a todo mundo que assistiu a minha apresentação e boa noite.